Fala galera, espero que vocês tenham curtido bastante o último vídeo que a gente fez falando sobre os tipos de contrato que tem aqui em Portugal e sobre todas as vantagens e as desvantagens que cada um deles tem. Conforme eu prometi no último vídeo, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre os benefícios e os descontos que a gente tem no nosso salário aqui em Portugal. Então, vem comigo! Fala galera, fala Maltinha, aqui é o Vini. Sejam bem-vindos ao canal Investidor Zucatuga. Como eu falei no último vídeo somente sobre os contratos, sobre a diferença de cada um deles, vantagens e desvantagens, eu acredito que cada um de vocês tenha se perguntado, ok, e uma vez que eu já estou trabalhando na empresa, já tenho um contrato, quais os benefícios que eu posso ter dessa empresa e quais os descontos que vão ter do meu salário? Dentro dos benefícios, eu tenho direito a vale transporte? Existe auxílio alimentação em Portugal? Como é a questão das férias? É igual aqui no Brasil? E principalmente, quais são os descontos que eu tenho no meu salário? E com a experiência que eu tenho, sou um pouquinho experiente, de 20 anos que eu tive de trabalho lá no Brasil e mais de 6 anos que eu tenho aqui, eu vou tentar explicar para vocês cada um desses benefícios ou desses descontos, o que tem aqui em Portugal e o que não tem, mediante ao que existe lá no Brasil, e quais são as diferenças, principalmente nos descontos. Então, vamos começar. Vamos falar sobre vale transporte. Como a maioria de vocês sabe, no Brasil existe uma lei, que é a Lei 7.418, que é a Lei do Vale Transporte, a qual obriga as empresas a fornecer meios para os funcionários se deslocarem da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Essa lei, ela é estabelecida que a empresa tem que subsidiar o valor total das passagens e o valor descontado no salário do funcionário é de 6% ou o valor máximo do custo das passagens durante um mês. Esse valor ele é carregado no bilhete do funcionário, no caso do Rio de Janeiro é o bilhete único, no início do mês para que ele possa utilizar todo o mês corrente de trabalho. Já aqui em Portugal, isso não existe, gente. Aqui não existe uma lei que obrigue a empresa a subsidiar o valor dos transportes dos funcionários. Contudo, existem algumas empresas que dão como benefício para funcionário, eles chamam aqui de cartão frota. É um cartão que, semelhante ao cartão combustível no Brasil, a qual você tem um valor em euros que você pode utilizar em determinados postos de gasolina ou nas bombas de gasolina que ajudam você nos custos de transporte. E também existe um outro meio que, no caso, você teria que carregar, que aqui no Porto se chama o cartão andante, e em Lisboa, em Coimbra, no Vale do Tejo, existe o cartão Viva. Eu vou deixar aqui no link da descrição os sites dos dois cartões, do andante e do Viva, para vocês terem mais detalhes sobre esses cartões. E existem alguns benefícios, por exemplo, o cartão andante aqui, você carrega 30 euros por mês, você pode pegar todo o transporte público, seja ele ônibus ou autocarro, metrô, comboio, entre outros tipos de transporte. Agora, o segundo benefício que a gente pode estar se perguntando, existe também em Portugal, é o ticket ou vale refeição ou alimentação. E a resposta é sim. Aqui em Portugal, assim como no Brasil, existe o vale alimentação, o vale refeição, que englobam os dois. O valor que é carregado pela empresa pode ser usado tanto para refeição quanto para a alimentação. Vale ressaltar o seguinte, gente. O vale alimentação e o vale refeição, ele é dado ao funcionário pelos dias trabalhados. Geralmente, ele varia aqui em Portugal entre 20, 22 e 23 dias úteis. E se você tiver nesse momento em período de férias, o dia que você não trabalhou não é carregado. E eu acredito, eu tenho certeza que no Brasil é da mesma forma. O pagamento do subsídio de alimentação, ele foi promulgado aqui em Portugal pelo Decreto-Lei número 305/77, do dia 29 de junho. E atualmente existe uma questão. Não existe um valor mínimo para subsídio de alimentação, mas em números atuais de 2025, existe um valor máximo para que não haja desconto no IRS. Então esse valor é o valor de 10,20 euros, ou seja, a empresa pode te pagar por cada dia trabalhado
o valor de 10,20 €. A maioria desses subsídios são pagos em cartão e ele pode ser usado nos restaurantes que aceitam esse tipo de cartão ou na rede de supermercados aqui de Portugal. O terceiro benefício, que também é concedido aos funcionários no Brasil e também é concedido pela maioria das empresas aqui em Portugal, é o plano ou seguro-saúde. Qual é a grande diferença entre o Brasil e Portugal? Seja com relação ao plano / seguro de saúde pago pela empresa ou particular. Como vocês sabem, no Brasil existem os planos de saúde. Você ou a empresa pagam um valor mensal e no Brasil é um valor basicamente bem alto e vocês sabem, dependendo da nossa idade, cada ano que a gente vai ficando mais velho, o valor do plano de saúde aumenta e a gente paga esse plano de saúde, a mensalidade, e a gente tem acesso a consultas, exames, internações e cirurgias, paga totalmente por esse plano de saúde a qual a gente contratou. Aqui em Portugal, gente, quase não tem plano de saúde. Aqui também pago pelas empresas e muitas vezes de forma particular por cada um de nós, é o seguro saúde. O que é isso? A gente paga um valor um pouco menor, mas todo e qualquer valor com relação a consultas e exames são coparticipados. Vou dar um exemplo. Você na empresa tem um seguro de saúde e quer ir numa consulta de um cardiologista. A consulta, às vezes, do cardiologista é 100 €. Se você tem seguro de saúde pago pela empresa, existe uma tabela a qual você vai pagar 18 €, por exemplo. E o restante do valor da consulta é pago por esse seguro saúde. Já a questão das internações e das cirurgias, existe uma coisa que eles chamam aqui de plafond, que é um budget, a qual você tem, por exemplo, 50 mil € cobertos pelo seguro de saúde para questão de cirurgias de urgência e de emergência. E agora eu tenho certeza que é a pergunta que todo mundo quer ouvir e é o melhor momento da gente trabalhar, que são as nossas famosas férias. Então, gente, aqui que eu acho que é um benefício, é a minha visão, é um benefício muito maior a questão das férias aqui em Portugal do que no Brasil. Quais são as duas grandes diferenças da questão das férias no Brasil e em Portugal? Primeiro, as férias no Brasil, por lei, nós temos direito a 30 dias de férias. E a maioria das vezes são 30 dias corridos, tá? Mas a gente tem a possibilidade no Brasil, e vocês sabem, da gente render 10 dias das nossas férias e ser remunerado por esses 10 dias e tirar os outros 20. E algumas empresas também, algumas pessoas, vendem as férias na sua totalidade. Ou seja, às vezes passa 1 ano, 2 anos sem tirar férias. Isso, da questão, para quem não quer tirar férias, é um benefício no Brasil. Aqui em Portugal não existe essa opção de comprar férias e também aqui as férias são contadas pelos dias úteis e não pelos dias corridos. Aqui, na maioria das vezes, a gente tem direito a 22 dias úteis, ou seja, vou dar um exemplo, são 4 semanas de segunda a sexta e mais uma segunda e uma terça. E esses dias eles podem ser tirados a qualquer dia útil, tá? A partir de 6 meses de empresa. Ou seja, se você já trabalha numa empresa 6 meses e quer tirar 2 dias de férias, você já pode, tá? A conta é simples. A cada 1 mês que você tem na empresa, você tem direito a 2 dias de férias, a partir dos 6 meses. E qual é, para mim, o grande benefício daqui de Portugal? No Brasil, vocês sabem que quando a gente entra de férias, a gente recebe o salário daquele mês de uma forma antecipada, mais 1/3 do valor do nosso salário. Tá? E quando a gente retorna, né, naquele mês, a gente não recebe o salário e só vai receber 1 mês depois. Aqui em Portugal, o subsídio de férias ele é pago no valor de 1 salário inteiro. Ou seja, você não fica naquele mês sem receber. Ou seja, tem 1 mês no ano que você vai receber 2 salários. O seu salário e mais o subsídio de férias. E, geralmente as empresas pagam subsídio de férias entre junho e agosto, tá? E você pode tirar essas férias em qualquer período do ano, desde que seja em dias úteis. E agora vamos falar daquilo que a gente não gosta.
que são os descontos que são feitos no nosso salário. Assim como aí no Brasil, os dois descontos básicos que são feitos aqui também no nosso salário em Portugal são o desconto da Segurança Social, que é o desconto do INSS no Brasil, e o desconto do IRS, que é o desconto do Imposto de Renda aí no Brasil. Só que existem duas diferenças básicas nesses descontos. O primeiro, com relação à Segurança Social / INSS. No Brasil, existe uma tabela de descontos conforme o salário que você ganha para ter o desconto do INSS. Se a gente ganha, em números de 2025, de 0 a R$ 1.580, desconta 7,5% do nosso salário. De 1.518,01 até 2.793,88 são 9%. De 2.793,89 a 4.190,83, 12%. E a última faixa, de R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41, são 14%. A partir desse salário, se a gente passa a ganhar mais, o valor máximo, tá, em cima do desconto dos nossos salários é de 8.000 e poucos reais. E por que esse valor de 14%? Porque esse valor de R$ 8.157 é o teto para a aposentadoria do INSS para números de 2025. Se a pessoa passa a ganhar mais do que isso, 20, 30 mil reais, o valor máximo que ela vai se aposentar é esse de R$ 8.157,41. Já com relação à Segurança Social aqui em Portugal, independente do salário que você ganhe, o valor do desconto vai ser sempre 11%. Você pode ganhar os 900 euros até 1 milhão de euros. Vai descontar sempre 11% do seu salário. E com relação ao desconto do imposto de renda, eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque as tabelas são muito complexas, seja aí no Brasil, seja aqui em Portugal. A gente sabe que foi promulgado esse ano a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais, então essas informações que estão aqui para ano que vem já não vão estar atualizadas, mas a gente sabe que tem o desconto do imposto de renda. E aqui em Portugal, o desconto do IRS ele depende de muitos fatores. Primeiro, se você é solteiro, se você é casado, se você é solteiro com filhos, se você é casado com filhos, se você tem um filho, 2 filhos, 5 filhos, são tabelas muito diferentes. Eu vou deixar aqui no link da descrição as diferentes tabelas de desconto de IRS, para que vocês possam tirar as suas dúvidas e para o vídeo não ficar muito longo. E agora, gente, a gente vai fazer um resumão dos 2 vídeos que a gente fez, o último e esse, sobre as diferenças entre trabalho no Brasil e trabalho em Portugal. Vocês vão ver aí na tela as principais diferenças. Primeiro, com relação ao vínculo empregatício. Como a gente falou no vídeo anterior, o vínculo empregatício é feito no Brasil através da carteira de trabalho e já aqui em Portugal através dos contratos de trabalho. Vale transporte. No Brasil nós temos direito e em Portugal depende do tipo de contrato que a gente assinou com a empresa. Vale alimentação, vale refeição. Ambos os países é um direito do funcionário ter o vale refeição e alimentação. Plano / seguro de saúde. Existe nos 2 países, tanto no Brasil quanto em Portugal. Férias. No Brasil são 30 dias corridos, mais 1/3 do salário. Em Portugal são 22 dias úteis, mais o subsídio de férias. Os programas sociais, no Brasil é o INSS, e em Portugal a Segurança Social. Imposto de renda há nos 2 países, e no Brasil existe o nosso Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, que é o valor de 7% do nosso salário, e aqui em Portugal não existe o Fundo de Garantia. Então, galera, esse foi o vídeo a qual eu tentei explicar para vocês todos os benefícios e descontos que a gente tem no nosso salário aqui em Portugal. Espero que tenha ficado claro para vocês, mas mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, não deixe de colocar aqui nos comentários. Vini, me explica mais um pouquinho sobre o imposto de renda, me explica mais um pouquinho sobre a questão das férias. Eu vou explicar para vocês, tentar ajudar, pela experiência que eu tenho já aqui em Portugal, e tentar ajudar vocês ao máximo. E se você gostou desse vídeo,
Não deixe de deixar o seu like, como de costume, que eu sei que você sempre deixa. Se inscrever aqui no canal. Vamos tentar chegar ainda esse mês a 200 inscritos. Não esqueça de apertar o sininho nas notificações para receber sempre os nossos próximos vídeos. E não deixe de compartilhar com todos os seus amigos, toda a sua família e toda aquela galera que você acha que vai curtir o nosso canal. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo e tchau!